Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajude-nos agora a entendermos, que Teu Espírito venha abrir nossas mentes, nossos corações, que o Senhor venha derramar o Teu poder sobre mim agora, para eu trazer a mensagem com clareza. Abençoe agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar-nos esta noite. Existem no mundo hoje, e sempre existiu, cristãos, pelo menos que professam ser cristãos, que insistem que, apesar dos apesares, apesar das aparências, apesar muitas vezes da gritante diferença entre o que a Bíblia ensina e o que é praticado, eles insistem e teimam que eles estão corretos, porque eles têm aquela posição, fazem aquilo, em nome de Jesus. E esse em nome de Jesus, basicamente, santifica e justifica qualquer coisa, porque nós fazemos aquilo em nome de Jesus. Existe muito louvor hoje em dia, que apesar do gritante mundanismo, não tem problema, porque afinal de contas estamos adorando em nome de Jesus. Como se essa frase fosse uma espécie de um mantra, fosse uma espécie de um passo de mágica, tipo abracadabra, em que qualquer coisa é santificada se colocar em nome de Jesus no começo, no meio ou do fim. Então qualquer coisa vale, porque é em nome de Jesus. Então se é em nome de Jesus, então tá tudo santificado, tá tudo bem. Por quê? Porque é em nome de Jesus. É como se fosse o perfeito alvejante espiritual. Para tudo que é carnal, para tudo que seja mundano, tudo aquilo oriundo do orgulho, do egoísmo, toda espécie de heresia, blasfêmia e pseudo-adoração, tudo é santificado quando você fala que é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles parecem pensar e acreditar e agir que as coisas de Deus são baseadas numa fórmula. Se for em nome de Jesus, está liberado. Muitas atrocidades já foram cometidas na história do cristianismo. E quando eu falo cristianismo, eu estou usando a palavra no mais amplo sentido. Quando, em nome de Jesus, pessoas foram mortas, perseguidas, injustamente presas. Houveram, literalmente, guerras em nome de Jesus. Hoje nós temos também, não digo hoje, mas sempre houve também, os muçulmanos, por exemplo, que em nome de Alá, se for em nome de Alá, literalmente, a crença muçulmana acredita que se for para o avançamento do Islã, você pode mentir, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser, conquanto que seja para o benefício de Allah. Você não vai encontrar isso na Bíblia. No entanto, é assim, copiando esse erro dessa religião, que muitos dizem é uma religião da paz, não é religião da paz, mas não entraremos nos detalhes agora. Mas eles copiam isso e basicamente dizem, não, é só em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aquilo, de alguma forma, então,
existe alguma espécie de mágica em dizer o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele não é algo que a gente pode simplesmente acrescentar a essa ou aquela coisa, porque o nome de Jesus, quando você fala que você está fazendo algo em nome de Jesus, ou quando você está orando em nome de Jesus, você está tendo uma posição ou uma atitude em nome de Jesus, esse nome de Jesus denota muito mais do que um nome. E é justamente esse o tema de hoje, nós vamos falar, mais do que um nome. Mais do que um nome. Deus nos deu mais do que um nome. Olhe comigo para Lucas 1 e versículo 49. Quando nós fazemos algo em nome de Jesus, quando nós pedimos algo em nome de Jesus, quando nós tomamos uma posição em nome de Jesus, aquilo reflete o caráter de Jesus. Mais do que um nome, Deus nos deu o caráter de Cristo. Lucas 1, versículo 48. Perdão, Lucas 1, 49. Diz assim: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Deus nos deu mais do que o nome. Ele nos deu a sua santidade. Santo é o seu nome. Deus é santo. Cristo é santo. Ao estudar a Bíblia, cuidadosamente, você vai perceber que existe a fusão dessas duas coisas, do nome e o caráter de Deus. Existem uma seita que se orgulha muito em usar o nome de Jesus, Jeová. Não, porque vocês não sabem o nome de Deus, é Jeová, porque... Gente, Deus não tem um nome. Existem vários, Deus se dá vários nomes. Jeová é um. Existem uma dúzia de nomes. Mas cada um desses nomes, ele reflete um aspecto do caráter de Deus. E um dos aspectos mais importantes do caráter de Deus é a sua santidade. Então existe a fusão entre o nome e a natureza. E quando falamos do nome de Jesus, a natureza de Jesus é uma coisa só. Então, ao falar, pedir, suplicar em nome de Jesus, nós estamos invocando o seu poder, estamos invocando a sua santidade, estamos invocando a sua benignidade, estamos invocando o seu amor, estamos invocando tudo aquilo que caracteriza Deus, que caracteriza Cristo. O nome de Jesus reflete a sua natureza santa, sua natureza divina. Em Mateus 1, 21, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só o Salvador puro e imaculado é eficaz. Só o Salvador capaz, puro e imaculado pode ser o Salvador do seu povo. Então, invocar o nome de Jesus fora desses parâmetros, invocar o nome de Jesus fora da sua santidade, não só é errado, mas é inútil. O nome de Jesus não se deve associar com algo carnal, mal ou errado. Quando nós oramos em nome de Jesus, devemos ter muito cuidado pelo que estamos orando. Devemos orar de acordo com a sua natureza. Nada adianta você planejar fazer um roubo a um banco amanhã e orar para Deus, em nome de Jesus, para abençoar o seu empreendimento. Amanhã de manhã vai roubar o banco. É errado e é inútil. Mas Deus fala, trazer a Ele tudo aquilo que causa ansiedade a nós. E colocar os pés de Cristo, sim. Mas se você vai orar em nome de Jesus, o seu pedido precisa refletir a natureza de Jesus. Não pense em nome de Jesus para Deus abençoar algo errado, algo profano, algo contrário às Escrituras. É inútil e errado. Não é o bastante saber soletrar o nome de Jesus.
É preciso se tornar como Ele, orando de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua santidade. E então, e só então, Ele nos dará as coisas boas que precisamos e as coisas boas que pedimos. Porque Deus nos deu muito mais do que um nome. Ele nos deu o caráter de Cristo. O caráter de Deus é invocado quando oramos em nome dEle. Olha comigo para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mais do que o nome, Deus nos deu o caráter de Cristo. E mais do que o nome, Deus nos deu uma nova natureza. Uma nova natureza. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui está falando sobre o novo nascimento, onde Deus recria o homem íntegro como era Adão. Adão e Eva, quando foram criados íntegros. Eles tinham uma natureza carnal, uma natureza espiritual, que era a alma e o espírito. Então havia corpo, alma e espírito. Com a desobediência e a rebeldia de Adão e Eva. Lembre-se que Deus falou, o dia que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Isso quer dizer, vão morrer. Sem dúvida alguma, vão morrer. Só que Adão viveu para ter mais de 800 anos e teve, ninguém sabe quantos filhos, mas centenas de filhos e filhas. Ué, mas Deus não falou que o dia que comerdes da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. No dia! Então Deus mentiu. Porque Adão morreu 800 e tantos anos depois. Deus não mentiu. Algo morreu naquele dia. A palavra de Deus não cai. Naquele dia algo morreu. Não foi a parte física de Adão e Eva que morreu, não. Não foi a alma de Adão e Eva que morreu, não. Foi o espírito de Adão e Eva que morreu. E é justamente o espírito que pode ter comunhão plena, completa com Deus. Através do espírito do homem que pode se comunicar com o espírito de Deus. E quando morreu o espírito, eles não mais poderiam desfrutar daquela íntima e próxima comunhão perfeita que desfrutavam até então. O que resultou na expulsão do jardim e da presença física completa e plena de Deus. E a partir de então, todo descendente de Adão, do qual todo mundo é, aqui e no mundo, nascem corpo e alma, mas o espírito nasce morto. E é no momento da salvação, é no momento do novo nascimento, como Jesus explicou para Nicodemos. Quando Nicodemos foi lá no livro de João falar com Jesus e falou, mestre, sabemos que você é de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz sem ser de Deus. E ali numa aparente tentativa de lisonjear Jesus falou, se não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Na cara. E Nicodemos não entendeu. Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe? Ele não entendeu direito. Jesus falou, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. O novo nascimento é justamente o nascimento daquela natureza que o homem nasce sem ela. Porque é descendente de Adão. E no novo nascimento, aquele espírito é vivificado, ele passa a ter uma nova natureza que ele não tinha antes do seu nascimento. No dia 21 de julho de 1991, o meu espírito que estava morto nasceu de novo. Eu recebi Cristo. Eu criei e aceitei o Evangelho. Eu fui salvo, nasci de novo. No dia 20 de julho, o dia anterior, eu não tinha isso. Eu era corpo e alma. No dia 21 de julho de 1991, eu deixei de ser apenas corpo e alma e passei a ser corpo, alma e espírito. E o dia que meu corpo morrer, a minha alma e o meu espírito irão para Deus. E no dia que Jesus voltar, se eu tiver morrido até lá,
o meu corpo seja lá onde ele estiver, ele vai ser recriado e transformado. E os crentes que estiverem vivos, nós seremos transformados e juntos estaremos nos ares com o Senhor. E para sempre estaremos com Cristo. Cristo nos deu não só apenas um nome, mas mais do que o nome. Ele nos deu o caráter de Cristo, a santidade de Cristo. Ele também nos deu uma nova natureza. E só alguém que tem essa nova natureza pode pedir, ou falar, ou fazer, ou crer, ou assumir qualquer posição em nome de Jesus. Alguém que não tem a nova natureza, alguém que não tem um novo nascimento, não cabe a ele fazer nada, pleitear o nome de Jesus, porque não tem essa nova natureza. O novo homem, a nova natureza, surge dentro do velho homem. Esse corpo aqui é o mesmo corpo que eu tinha quando eu fui salvo. Apesar que tecnicamente não, você perguntar para os médicos aí, nos últimos 30 anos que eu fui salvo, não são esses os mesmos cabelos, nem essas mesmas mãos, mesmas unhas. O corpo já se regenerou várias vezes, né? Ele vai se consertando, se recriando, então as células são a mesma. Mas, para benefício aqui da gente entender, é o mesmo corpo, é a mesma alma. Eu recebi Cristo, eu tinha 25 anos. O meu corpo e minha alma já estavam lá. O velho homem permanece lá. E por isso que nós precisamos subjugar o velho homem. A nossa nova natureza deve ser mais forte e deve vencer e subjugar a velha natureza. O novo homem deve subjugar o velho homem. Mas Deus nos deu mais do que o seu nome. Ele nos deu uma nova natureza. Se a nossa sabedoria, o nosso entendimento, o nosso comportamento se tornam comprometidos e corrompidos, é porque a nova natureza está fraquejando, está falhando, está fraca. A palavra de Deus fala em relação a isso lá em Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Aqui, é claro, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está falando que existe uma sabedoria. Nem toda sabedoria é boa, nem toda sabedoria ajuda. Tem a sabedoria do alto e tem a sabedoria, como fala aqui, essa sabedoria não vem do alto. Existe uma sabedoria, um modo de pensar, um modo de raciocinar, um modo de interpretar as coisas que não é do alto. Diz aqui, mas é terrena. Não é do alto, é terrena, é animal e diabólica. Interessante essa palavra animal, é a palavra grega psíquicos. Aí que tem psicologia, psicólogo, psicomático. Essa palavra psique se refere à alma. O homem, ele é corpo, físicos, grego. Ele é alma, psíquos. E ele é espírito, pneuma. Aqui está falando que a parte que se refere à nossa alma, se a nossa alma não está subjugada, se a nossa alma não está sendo controlada pela nossa nova natureza, ela se torna uma alma com instinto animal. Não no bom sentido, no mau sentido. Judas 1, versículo 19. Falando sobre uma certa categoria de pessoas. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. E note que o Espírito é com E maiúsculo, indicando o Espírito Santo de Deus, indicando que são pessoas perdidas. Quem tem Cristo, quem nasceu de novo, tem o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que o sela, que habita nele, que o prepara, que o leva a toda a verdade, que disponibiliza dons e os frutos do Espírito. Quem não tem o Espírito não tem nada disso, não é salvo. Mas note aqui, estes são o que a si mesmos se separam.
Eles se separam, vírgula, sensuais. Tá? Esses sensuais aqui, inclusive, algum tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre ser ou não ser sensual. Foi postado no perfil da igreja. A internet, que é brilhante, traduziu o título. Ser ou não ser sensual. Em inglês ficou ser ou não ser sexy. Alguns pastores que eu conheço ligaram para mim e falaram: que mensagem é essa? Ser ou não ser sexy? Eu falei: não. Isso daí foi o Google que traduziu errado. É sensual. Essa palavra sensual, sabe que palavra é sensual em grego? Sabe qual é? É a palavra psíquicos. A mesma que a gente leu em Tiago 3,15, a mesma. Só que lá foi traduzido como animal. A mesma palavra aqui em Judas 1,19 foi traduzido sensual. Por quê? É dos sentidos. São pessoas que fazem o que eles querem, o que dá vontade. Por isso que fala animal, é um animal. O animal não raciocina, ele faz o que ele quer, ele faz o que é o instinto dele. O animal não tem moral. O animal não tem... Sabe, eu falei isso hoje de manhã, no culto lá na outra igreja. Um leão, quando mata uma zebra, por exemplo, se é a zebra o cardápio do dia, ele não tem nenhum problema com a zebra. Ele não tem raiva da zebra. Simplesmente a zebra é o almoço dele. Mas não é um ato moral ou imoral, é um ato amoral. Não tem moral, simplesmente... Um peixe grande, quando come peixe pequeno, ele não tem bronca nenhuma com peixe pequeno. Ele não tem raiva, não está se vingando, não é rancor, simplesmente ele está com fome. E o peixe pequeno é o que está no cardápio. Mas ele não tem uma bússola moral. O animal não tem uma bússola moral. E aqui está comparando pessoas que não têm uma bússola moral, agem de forma animal, de forma sensual. É os sentidos que mandam. O que dá vontade voa, o que dá vontade vale, o que dá vontade está certo. O que rege é a vontade, é o desejo. É o que eles querem, o que eles gostam, o que lhes agrada. Se eu gosto, me agrada e eu quero, em nome de Jesus, pronto, botou em nome de Jesus, a carne está satisfeita. Não. A Bíblia fala aqui, estamos vendo, que existe uma sabedoria que não é do alto, que é terrena, que é animal, que é diabólica. Usa a mesma palavra em Judas 19. Esses são que a si mesmos se separam, sensuais e não têm o espírito. Sensuais e animal, é a mesma palavra. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como que alguém não espiritual vai entender algo espiritual? Não vai. É o que esse versículo está dizendo. Alguém que não tem o Espírito não pode discernir as coisas espirituais que Deus diz. Ele não vai entender. Por isso que muitas vezes o mundo não entende. O mundo não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque eles não têm o Espírito, eles são naturais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Esse natural, essa palavra natural, sabe qual é essa palavra natural? No original grego, é a palavra, adivinha, psíquicos. É a mesma palavra traduzida como animal em Tiago 3,15. É a mesma palavra traduzida como sensual em Judas 1,19. Aqui é traduzida como natural. Por que natural? É o estado natural do homem. E o estado natural do homem é o quê? Perdido. O homem naturalmente é perdido. O homem naturalmente não tem o Espírito de Deus. O homem naturalmente perdido não tem uma natureza espiritual, não tem a nova natureza. Por quê? É o seu estado natural. O homem deixado no seu estado natural nunca vai entender as coisas de Deus, nunca vai ser salvo, nunca vai entender corretamente esse livro. Por quê? Porque ele é natural, ele é sensual, ele é animal, ele não tem a nova natureza.
Então Deus nos deu mais do que o nome, Ele nos deu o caráter de Cristo, mas Ele também nos deu uma nova natureza. Todas estas referências que nós vimos agora se referem à velha natureza, animal, sensual, natural. É tudo a mesma palavra, psíquicos. Nosso relacionamento com e a nossa adoração a Deus é o resultado de um nascimento do alto. Alguém que não nasceu do alto não tem como louvar e adorar a Deus corretamente. Não tem. Por quê? Porque o seu espírito, que é aquela natureza que permite ter comunicação e comunhão com Deus, não existe. Não existe. Assim como o que permite os nossos corpos, esses exemplares maravilhosos aqui do físico humano, tá? O que permite os nossos corpos, a nossa natureza física, se comunicar com as outras almas, é justamente o corpo. A minha alma está falando com a sua alma através do veículo do corpo. Vamos seguindo? Isso daqui é só um veículo, gente, que um dia vai ficar velho, ainda não ficou, mas um dia vai ficar velho e vai ser enterrado. Mas a alma é quem nós somos. Então a minha alma está falando nesse exato momento com a sua alma. E a sua alma está falando, ouvindo a minha alma. Através do corpo. Boca, ouvido, olho. O dia que essa natureza carnal física morrer, a minha alma não vai mais poder se comunicar com a sua alma. Do mesmo jeito, quando o espírito está morto, ou seja, a pessoa não é salva, ela não tem como ter comunicação com Deus. Assim como a minha alma, sem esse corpo, não tem comunicação com as outras almas. A alma existe eternamente, mas não pode comunicar. Por quê? Porque o veículo morreu. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não tem o seu espírito vivificado pelo novo nascimento, não tem uma nova natureza. E Deus nos deu muito mais do que apenas o nome. Ele nos deu uma nova natureza. Deus aprova em nos dar mais do que o nome. Ele aprova em nos dar uma natureza transformada. Por isso que lemos no versículo 4 de 2 Pedro 1, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas o quê? As promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Quando nós recebemos Cristo, nós somos participantes da natureza divina. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em nós. Nós não somos divinos, mas nós temos uma natureza transformada. E essa natureza tem um fator de divindade, porque o próprio Deus, que antes habitava em templos e tabernáculos, hoje habita em nós. Nós somos o templo e o tabernáculo de Deus. No tempo do tabernáculo, quando a glória de Deus descia sobre a arca, e a glória Shekinah de Deus estava presente ali, era divindade naquele local. Mas depois ia embora. Hoje não. Hoje, aquela natureza divina habita dentro de todo mundo que tem a nova natureza, a saber, todos que receberam Cristo, todos os salvos, todos que nasceram de novo. São vários nomes, mas a mesma coisa. Mesma coisa. Essa natureza divina, que está em quem tem uma nova natureza, causa um efeito. No versículo 4, nós lemos, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Um dos efeitos de ter essa natureza divina, essa natureza transformada, é que nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
No mundo existe essa concupiscência. O que é concupiscência, pastor? É um desejo errado, é uma vontade errada, é um apetite errado. É algo que Deus diz que nós não devemos fazer, não devemos ter, não devemos participar. Mas a carne está nos puxando para aquilo. Isso é uma concupiscência. Um apetite errado, uma vontade errada. Mas a natureza divina causa um efeito que nos leva a escapar dessa corrupção. Corrupção aqui, pense em algo estragado, um alimento corrompido, um alimento podre, um alimento estragado. Você pega uma comida, você bota num jarro, você bota em algum lugar e você esquece em algum canto, aí depois de um tempo você vai lá, você abre aquilo, pois é. Sabe o que houve com aquele alimento? Ele se corrompeu, ele estragou. A Bíblia fala que o corpo de Cristo não viu corrupção. O que é corrupção? Justamente isso. É o apodrecer. É o ser consumido. A nossa natureza divina, ela pode ser corrompida pelas concupiscências do mundo, mas as grandiosas e preciosas promessas que Deus nos deu, faz a gente escapar disso. O que fala aqui? Havendo escapado da corrupção, através do quê? Das grandiosas e preciosas promessas, entre quais estão a santidade de Cristo, a natureza de Cristo, mas também a nossa nova natureza transformada. Se o mundo ainda reina no seu coração e ainda rege a sua vida, algo está errado. Algo está se corrompendo. Você não escapou da concupiscência que há no mundo. E nós devemos escapar. Deveríamos ter escapado. Precisamos escapar da concupiscência que está no mundo. Porque Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas. Mais do que um nome. Gente, essas promessas é muito mais do que falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É muito mais do que um nome. É a natureza de Cristo. É o caráter de Cristo. É a nossa nova natureza divina. 1 Tessalonicenses 2, abram suas Bíblias lá, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 2. E o versículo 11. Diz assim, no versículo 11. Assim, como bem sabeis, de que modo vos exortamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aqui resumindo, Paulo está dizendo, olha, nós que ministramos a vocês como pais a filhos, que vocês se conduzam, que vocês vivam, que vocês se portem, que vocês andem, que vocês vivam suas vidas dignamente para com Deus. Essa palavra digno vem de merecer, de ser digno, de ser merecedor. Nós não somos salvos pelas obras, nós sabemos disso. Efésios 2, 8 e 9, sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós sabemos, salvação é pela graça. Mas nós deveríamos viver como se a nossa salvação dependesse de nós. Não depende, mas deveríamos viver dignamente para com Deus. Como você acha que Deus quer que nós vivamos? Viver, se conduzir dignamente para com Deus, quer dizer, viva de acordo com o que Deus quer que você viva. Seja digno disso. Não decepcione. Faça Deus orgulhoso de ser chamado seu Deus. Que Deus possa fazer como Jó. Está vendo aqui? Ele disse ao diabo. Está vendo aqui? Este é Jó, íntegro.
cabra bom, me teme, não se desvia. O diabo falou, ele só é assim porque você dá coisas para ele. Tire. O diabo foi lá, tirou. A Bíblia fala, quem nada, Jó pecou contra Deus. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. O diabo falou, por sua vida e seu bem-estar. Falou, Deus, pode ir lá, só não o mate. Jó ficou num estado calamitoso. Quase que sua esposa o deixa. Ela falou, por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Ele estava com uma doença, corpo coberto de chagas, o único alívio era raspar a pele e passar cinzas. A Bíblia fala, em nada Jó pecou contra Deus. Isso é viver dignamente para com Deus. Quando Deus olha para você, quando Jesus olha para você, cujo sangue foi derramado para comprar a sua salvação, Ele pode falar, está vendo ali? É um dos meus. Eu sou advogado dele. Eu sou o seu salvador. Está vendo ele ali? É um dos meus. Ou será que ele fica assim? De novo. Pense nisso. Aqui está dizendo que nós devemos, devido à nossa nova natureza, devido ao caráter de Cristo que Deus nos dá também, nós devemos viver de forma digna para com Deus. O mesmo livro, 1 Tessalonicenses, pulando para o capítulo 4, e no versículo 7, diz assim. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem deseja isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Vendo aqui, mesma coisa. Deus nos chamou para a santificação. Não para a imundícia. Portanto, quem despreza isso o quê? Quem despreza a natureza, quem despreza não viver dignamente para com Deus, despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus. Você despreza Deus através do modo em que vivemos, em que agimos, com que falamos, com que nos portamos. Nós estamos honrando e dignificando o nome de Deus, nós estamos desprezando. O que eu vejo são muitos crentes, eu não estou falando aqui na igreja, eu falo de modo mais amplo, que estão desprezando, envergonhando, se rebelando, desobedecendo a palavra de Deus. E eles colocam no meio de tudo isso. Mas é em nome de Jesus. E pimba, tudo se resolveu. Por que não falou antes que é em nome de Jesus? Deus nos deu mais do que o nome, gente. Não adianta você e eu pintar, bordar e falar em nome de Jesus. De alguma forma tudo ficou maravilhoso, tudo ficou santo, justificado. Não. O que nós fazemos, colocando o nome de Jesus no meio ou não, despreza ou glorifica a Deus? Exalta ou rebaixa o nome de Deus? Não se pode invocar em nome de Jesus sem a nova natureza e fora do caráter de Cristo. Olha comigo para Romanos 8, versículo 15. Deus nos deu mais do que um nome. Deus nos deu o caráter de Cristo, Deus nos deu uma nova natureza e Deus nos deu um relacionamento. Mais do que um nome, é um relacionamento. Mais do que um nome, é uma nova natureza. Mais do que um nome, é o caráter de Cristo. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deus não quer escravos. Deus não quer seres obrigados a servirem por obrigação ou por temor. Nós lemos aqui, espírito de escravidão. Nós lemos aqui, estardes em temor. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Deus não quer robores. Deus não quer escravos que o servem e o seguem por obrigação ou por medo. Nós devemos temer Deus, mas não é ter medo de Deus. Temer Deus é respeitá-lo, é obedecê-lo, é segui-lo, é exaltá-lo em nossas vidas. Não é para ficar coado, com medo. Um escravo fica coado, porque se não obedecer, pode ser surrado, pode ser privado de alimento, pode até ser morto, porque a propriedade é particular de outro. Deus não quer escravos. Deus, Ele quer um relacionamento mais do que um nome. Em nome de Jesus, é um relacionamento. Quando você fala em nome de Jesus, você está invocando um relacionamento. É como aquela criança que diz, eu vou contar para o meu pai. Eu vou dizer para minha mãe. Aquela criança está invocando a proteção e a justiça e o favor do seu pai ou da sua mãe. Deus quer filhos. Nós lemos sobre o espírito de adoção de filhos. Filhos que o amam, filhos que o sigam por amor, gratidão e devoção, não por obrigação, não por escravidão e não por temor, mas por amor, por devoção. O termo Abba é um termo carinhoso, que significa papai ou painho. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui vai apresentar o seu pai? Porque o pai do Herbert. Oi, eu conheço o seu pai, então não é um exemplo muito bom, mas... Ok, eu não conheço o pai do Vitor, pronto. Aí um dia o Vitor vai me apresentar o pai dele. Pastor, pois não, esse aqui é o meu progenitor. Esse é o quê? É o meu progenitor. Aí ele vira e fala, progenitor, esse é o pastor. Não. Esse aqui é meu pai. Esse aqui é papai. Esse aqui é painho. É carinhoso. Aqui fala, pelo qual clamamos, nós clamamos, papai. Painho. Você não vai ver um escravo falando assim com o seu dono. Mais do que um nome, Deus nos dá um relacionamento. Deus quer um relacionamento. Se não houve a junção de certos fatores, que fatores? O caráter de Deus, a nossa nova natureza e o nosso relacionamento com Deus, em nome de Jesus, não tem efeito nenhum. São apenas palavras que caem vazias. Seria como eu dizer para alguém, em nome da lei. Não, um policial pode fazer isso porque ele é um oficial empossado e autorizado pelos poderes civis para impor a lei. Eu não. Quando eu faço um casamento aqui na igreja, pelos poderes atribuídos a mim, eu os declaro. Vocês não podem fazer isso.
A lei brasileira fala que um pastor, um sacerdote, pode sim celebrar um casamento, contanto que esteja respeitado uma série de coisas, como registrar no cartório, trazer a ata para cá, ter as testemunhas, aquela coisa toda, ser feito num local, um lugar público aberto, que qualquer um possa entrar, ou ter acesso a entrar. Bom. Mas o Zidane, o Nicolas, ou quem seja, não pode falar, eu os declaro. Você não pode declarar o que você quiser, não tem valor nenhum. Para a gente pedir, invocar, assumir uma posição em nome de Jesus, vai depender do caráter dele, da nossa nova natureza e do nosso relacionamento. Como está o seu relacionamento com o seu Pai Celestial? Infelizmente, é triste dizer, mas existem pessoas que não falam com seus pais e pais que não falam com seus filhos. É pai, é pai. Se fizer um teste, DNA está lá, é pai. Mas não existe um relacionamento. Não existe o papai, painho. É progenitor. É aquele que bota a comida na mesa. É o que paga as contas. O relacionamento, zero. Como é que está o seu relacionamento? Podemos ver isso, essa questão do relacionamento, da natureza, nova natureza, e do caráter de Cristo. E o nome de Jesus, exemplificado em Atos 19. Abram comigo, por favor, Atos 19. Eu quero que você leia isso, quando eu ler aqui, você acompanhe, porque ele ilustra perfeitamente a mensagem de hoje. E a falácia que é de invocar em nome de Jesus. Se você não tem uma nova natureza, se você não tem um relacionamento, e se você não conhece o caráter de Cristo. Atos 19, versículo 13, diz: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, olha só. Estavam invocando em nome de Jesus. Eu acho que enchiam a boca assim, né, para dar mais efeito. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem, no caso endemoniado, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Imagine a cena. Ou melhor ainda, não imagine a cena. 7 filhos de um tal de Seva, filhos do sacerdote. Provavelmente o sacerdote não era salvo, eles provavelmente não eram salvos, não conheciam Cristo, não conheciam o caráter de Deus, não tinham relacionamento com Deus, foram lá e tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre um homem endemoniado. Foi o que aconteceu? O endemoniado pulou em cima deles, dominou 7. Deu-lhes uma pisa, rasgou-lhe suas roupas, saíram de lá feridos, nus, fugindo. Belo papel fizeram. Ué, mas invocaram aqui o nome do Senhor Jesus. Por quê? Não funcionou? Porque isso aqui, gente, não é abracadabra. Não é só você falar em nome de Jesus e tudo vale. Não é você fazer coisas profanas, mundanas, carnais, pecaminosas e botar em nome de Jesus e está tudo certo. Não, não, não e não. Esses 7 filhos de Seva provaram o que é tentar invocar o nome de Jesus, sem conhecer o seu caráter, sem ter uma nova natureza e consequentemente não tendo nenhum relacionamento com ele. A mesma coisa acontece até o dia de hoje. Pessoas que invocam o nome de Jesus, e quando um vexame desses, uma decepção dessas, uma vergonha dessa acontece, eles culpam Deus.
Eu fiz tudo certinho. Eu invoquei o nome de Jesus. Ah, tá. Deus me abandonou. Deus não fez. Deus não foi fiel. Primeira coisa, você conhece o caráter de Deus? Você está pedindo, agindo, se posicionando em harmonia com o caráter de Deus? Você tem um novo nascimento, uma nova natureza? Sim, sei, tenho. Ok, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia, a sua palavra de Deus? Qual foi a última vez que você passou tempo em oração? Qual foi a última vez que você jejuou, que você falou dele para alguém? Qual foi a última vez? Para muita gente, qual foi a última vez que você foi ao culto? Ah, faz uns meses, mas eu estou bem aqui em casa, porque aqui em casa eu oro e eu louvo em nome de Jesus. Isso me dá nojo ouvir uma coisa dessas. Você fere a natureza, o caráter de Deus, você nega a sua nova natureza. Não você, quem assim faz. Você não tem um relacionamento com Deus e você ousa invocar o nome de Jesus. Talvez não é tão gráfico você sair correndo da casa de alguém ferido e pelado. Mas espiritualmente é a mesma coisa. É um vexame espiritual e é uma decepção. Pode pedir em nome de Jesus até ficar rouco. Mas se não houver uma confluência dessas três coisas, a harmonia com o caráter de Cristo, uma nova natureza e um relacionamento que clama Abba Pai. E não o velho que paga as contas. Abba Pai. Não ouse invocar o nome de Jesus. Quer invocar, invoque. Mas vai ter que prestar contas. Vai ter que prestar contas com o próprio Jesus. Vou terminar com isso. João 14:13. Jesus falou o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus falou aqui, ó, tudo que você pedir no meu nome, eu farei. Gente, isso é uma promessa. É uma promessa. O que você pedir no meu nome, eu vou fazer. Para quê? Para glorificar o Pai. Então, se a gente pedir alguma coisa que não glorifica o Pai, Jesus não vai fazer, mesmo que você peça no nome dele. Em outras palavras, se não for de acordo com o caráter de Cristo, a nossa nova natureza, que escapou das concupiscências que há no mundo, e não for de acordo com o nosso relacionamento com Deus, não vai glorificar o Pai. Mas, e aqui está o ouro da mensagem, se for o caráter de Cristo, nova natureza, relacionamento com o Pai, tudo que pedires, eu farei. Tudo que pedires eu farei. Ah, eu quero uma Ferrari vermelha. Vai glorificar o Pai? É de acordo com o caráter dele? Eu quero que você destrua todos os meus inimigos. A começar pelo meu vizinho. Jesus falou, ame vossos inimigos. Ore por eles. E não para que Deus acabe com eles. Então já não é acordo com o caráter de Deus. Então não se orar em nome de Jesus para Deus destruir seu vizinho. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque não se encaixa na fusão necessária. Deus, eu quero que você mate o meu supervisor e me coloque no lugar dele. Porque eu mereço. Ah, em nome de Jesus. Você acha que Deus vai fazer isso? Ah, eu falei em nome de Jesus, ele falou que tudo que eu pedi no nome dele, ele fará, então ele tem que fazer. Ok.
Aí reclama, Deus não responde oração. Claro. Caráter de Deus, nova natureza, relacionamento. Quando tudo está certinho, tudo que você pedir, Jesus prometeu que vai fazer e faz.